paz do Senhor Jesus. Nós estamos com a pré-aula de número 2 para classes de jovens. Eu tenho aqui para você o seguinte título: Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Lição de número 2, pré-aula para classes de jovens. Essas lições estão maravilhosas. Esse novo trimestre, o quarto trimestre, está maravilhoso. O texto principal diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Na Bíblia nós encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos saber disso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Nós encontramos toda a vontade de Deus para nós. Professor, esta lição nos leva a refletir a respeito da misericórdia e bondade de Deus, mesmo depois da queda. Deus continuou a revelar-se para toda a humanidade, usando de bondade, de misericórdia. Ele se deu a conhecer mediante sua palavra. A Bíblia Sagrada, ela é a revelação direta do Altíssimo, a revelação de Deus ao ser humano. Nós desejamos e almejamos mais e mais conhecer a palavra de Deus na sua plenitude. E você, deseja, professor? Claro. E os alunos? Então pergunte aí a eles, incentive-os a lerem as Sagradas Escrituras, a meditarem na palavra de Deus, pois a Bíblia é a palavra de Deus. É um livro divino humano no qual cada palavra é ao mesmo tempo divina e humana, como falou Stanley Horton na Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, a primeira parte de nossa lição vai versar, vamos ver aqui, sobre a Bíblia, a inerrante palavra de Deus. Ela não erra. A palavra de Deus, ela é inerrante. O texto bíblico está em 2 Timóteo 3, 14 a 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, complementa a nossa leitura bíblica com o seguinte versículo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Maravilha, né? Então vamos ver aqui essa primeira parte, a palavra de Deus como inerrante. Muitos acreditam que a Bíblia não tem explicação para muitas questões da nossa atualidade, mas isso é um equívoco. A palavra de Deus tem sim respostas firmes, concretas, fundamentais a respeito do homem, a respeito das questões atuais. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, ela tem orientação para toda a nossa vida em todas as áreas. Paulo disse a Timóteo que desde criança ele conhecia as Escrituras Sagradas e que as Sagradas Letras o tornariam sábio para compreender e receber a salvação pela fé em Cristo Jesus. Recomendação de Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Então, vamos ver a inspiração, a necessidade da interpretação e a atualidade das Escrituras. A Bíblia como inerrante palavra de Deus. A Bíblia, ela não chegou até nós por meio de um e-mail, não, ou uma mensagem nas redes sociais.
Não, jovem. Não caiu do céu e nem foi encontrada pronta em algum lugar místico ou secreto. Os autores sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, revelam a sua origem. E nós podemos perceber aqui, foram homens que escreveram, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo, não é? Foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever essa palavra. Segunda Epístola de Pedro 1:21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Senhor, ele permitiu que a sua palavra fosse escrita por santos homens de Deus e ele mesmo inspirou esses homens, aproximadamente 40 escritores, 40 autores de lugares diferentes, com formações diversas e por vários séculos, aproximadamente 1.600 anos, produziram os textos sagrados. Então, a estrutura da Bíblia, ela é uma coleção, uma coletânea de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Alguns textos têm mais de 3.000 anos, então são escrituras antigas, sagradas. O inimigo de nossas almas já tentou acabar com a Bíblia, mas não conseguiu. Os escritores mais recentes têm aproximadamente 1930 anos. Aliás, os escritos, não os autores, né, os escritores. Os escritos mais recentes têm aproximadamente 1930 anos. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. E nós observamos aqui que a estrutura da Bíblia ela é maravilhosa. 66 livros que trazem a mensagem única de Deus, uma revelação completa em 66 livros. Fala do começo, que é Gênesis, o livro dos começos, até Apocalipse, onde estão ali as profecias dos últimos tempos. Tudo num curso de rio da revelação de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. A sua mensagem, a mensagem da palavra de Deus, nós temos a história da salvação. A narrativa é vista tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O Antigo Testamento também fala de salvação. É importante nós observarmos que a carta da salvação tem 3 elementos comuns: Jesus, aquele que traz a salvação, o meio de salvação e os herdeiros da salvação. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós encontramos a história concernente a Deus com o homem, a Deus, o Senhor, o Salvador, com o homem pecador. Então nós observamos que a palavra de Deus ela é completa e tem uma mensagem única para nós. Um livro inspirado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem inspirou seus servos a escreverem a palavra de Deus. Deus usou pessoas falíveis, é claro, como nós, para escrever o seu livro, que é o único capaz de transformar o ser humano por inteiro. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, esses homens escreveram segundo a orientação do Espírito Santo. E nós cremos na inspiração plenária das Escrituras. Ou seja, as palavras usadas pelos autores, assim como a forma gramatical, foram inspiradas e dirigidas pelo Espírito Santo. Isso é revelação plenária, inspiração plenária, plena. Foi o Espírito Santo quem deu tudo certinho. É importante ressaltar que a palavra inspiração vem do latim e é a tradução do termo grego theopneustos, de acordo com 2 Timóteo 3,16. O termo grego theopneustos, utilizado por Paulo a escrever a Timóteo, significa inspirado ou respirado. Significa respirado por Deus para fora, em vez de para dentro. Divinamente expirado, em vez de inspirado. Então,
Na inspiração verbal e plenária, a expressão inspiração verbal precisa ser cuidadosamente compreendida. Nós precisamos entender esse termo, porque muitos têm se atrapalhado com esse termo inspiração plenária. A inspiração verbal não significa um ditado mecânico, como se os escritores fossem instrumentos meramente passivos. Ditar não é inspirar. A inspiração verbal estabelece que, do ponto de vista, né, que até que ponto vai a inspiração, entendendo-se tanto a forma como a substância. O que é isso? Vou explicar bem devagar. Diz-nos o que é e não como é. Não nos sendo explicado o método da operação do Espírito Santo, mas somente nos é dado conhecer o resultado, inspiração plenária. Deus faz uso das características naturais de cada escritor e, por um ato especial do Espírito Santo, habilita-os a comunicar ao homem, por meio da escrita, a sua divina vontade. A palavra de Deus expressa a vontade do Senhor para nós. Observamos que esta associação do divino e do humano nas passagens de Mateus, Lucas, Atos, Mateus 1, 22, capítulo 2, versículo 15, Lucas 1, de 1 a 4, Atos 1, 16 e Atos 3, 18. O Espírito Santo guiou e orientou cada escritor, ainda que não saibamos explicar com detalhes como se deu tal operação. Nós conhecemos os seus resultados e cremos que a inspiração foi verbal e plenária. Nós temos essa certeza. Agora, vamos ver a necessidade da interpretação. Há pessoas, sobretudo as que buscam desacreditar a fé cristã, que citam textos fora de contextos utilizando interpretações particulares. Nós precisamos ter consciência de que as Escrituras só podem ser explicadas pelas Escrituras. O texto bíblico deve ser interpretado de maneira correta e, para que isso ocorra, nós todos precisamos conhecer a hermenêutica bíblica para saber e buscar de Deus e do Espírito Santo o auxílio para a interpretação, usando também esse recurso da hermenêutica. Ela é a disciplina teológica que estuda os princípios de interpretação da Bíblia. Hermenêutica bíblica. Uma saudável interpretação bíblica deve levar em conta a fidelidade do texto bíblico, a intenção do autor sagrado e sua aplicação cristocêntricas. Os versículos eles devem observar o texto e o contexto. Dentro do contexto, nós temos o contexto remoto e o contexto imediato. Então, nós vamos buscando em Deus esta orientação. O Espírito Santo vai nos ajudando e com a hermenêutica bíblica nós conseguimos, assim, vindo de Deus, a interpretação. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Por último, a atualidade da Bíblia, questões éticas e morais. Nós observamos que a Bíblia trata da ética e da moral do ser humano. É um texto antiguíssimo, a Bíblia é antiga, mas ao mesmo tempo atual. Tem respostas para as questões éticas e morais do nosso tempo, como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, as questões de gênero, os dilemas do ser humano, as questões de emoção, os problemas psicológicos. A Bíblia tem solução e tem orientação para tudo. Tal questão, né, acerca da atualidade, essa questão é uma das questões mais importantes para discutirmos hoje, porque muitos estão tentando desacreditar a Bíblia achando que é um livro ultrapassado. Quem é ultrapassado é quem pensa assim, porque a Bíblia é atualíssima, a Bíblia é muito atual. Hoje, muitos jovens, ao entrarem nas universidades, são tentados a descartar os ensinos morais e éticos das Escrituras, pois passam a acreditar erroneamente em alguns textos não passam de superstições e crendices culturais. Mas um jovem cristão que está firme, seguro, convicto e a sua fé está inabalável, sabe que a Bíblia ela é atualíssima. A Bíblia é sempre a autoridade nas questões morais do ser humano. Você que está
chegando agora para a universidade, entrando para fazer um curso superior numa faculdade ou numa universidade, saiba que Deus, ele foi quem permitiu o homem receber conhecimento. Tudo pertence a Deus. Nós somos dependentes do Senhor e precisamos entender que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, tem a autoridade sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, sobre qualquer discussão. Então, nunca se esqueça disso, jovem. A palavra de Deus, ela é atualíssima e tem autoridade sobre a ética e a moral. Os vários materiais da Bíblia que nós encontramos aqui no texto da revista, o comentarista ele colocou aqui, os vários materiais da Bíblia foram usados tipos de materiais disponíveis no tempo da escrita. A pedra, de acordo com o texto de Jó 19, 23 e 24, foi utilizada. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse num livro, e que com pena de ferro e chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Olha que coisa, Jó 19, 23 e 24. Aqui a questão da pedra. Esculpidas na rocha. Quem me dera, disse Jó. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedras. Êxodo 32, 16. Então observe que realmente a pedra era uma opção, era um tipo de material que foi usado. Conforme Isaías 30, versículo 8, foram escritas em tábuas e também em tijolos. Ezequiel 4:1, em papiro e pergaminho, 2 Timóteo 4:13. Então, observe aqui que pedra, tábua, tijolo, papiro e pergaminho, que eram couro de animais e plantas aquáticas, a Bíblia foi escrita nesses materiais e a sua mensagem ela continua atualíssima até os nossos dias. Que coisa maravilhosa! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, disse o salmista no Salmo 119, verso 105. Ela é atual e seus ensinos, quando são observados e praticados, vai nos preservar aí de inúmeras frustrações e tropeços nesta vida, nesse tempo tão difícil. O poder da palavra de Deus. A Bíblia se distingue de todos os demais livros, pois, segundo o profeta Jeremias, ela é semelhante ao fogo que purifica, bem como um martelo que despedaça a penha, ou seja, a pedra. Jeremias 23 e 20. Ela tem o poder de penetrar e perscrutar o interior do ser humano. Prescrutar o interior do ser humano. Hebreus 4:12. Então, fogo, martelo, tal e tal, são elementos que indicam que nada pode impedir o seu cumprimento. Ela é também a poderosa palavra de Deus para destruir as fortalezas espirituais que se levantam para que venhamos a compreender, se levantam, não é, nas nossas vidas. E ela tem poder para desfazer essas fortalezas. Não podemos nos esquecer de que Jesus, quando foi tentado pelo inimigo, pelo diabo, lá no deserto, derrotou segundo a palavra de Deus. Jesus conhecia as Escrituras e, frente à tentação, não hesitou em fazer o uso correto dela. Então, a palavra de Deus ela tem que ser usada e nós precisamos usar com sabedoria esta palavra. Encerrando, querido jovem, nós convidamos você para meditar na palavra de Deus durante essa semana e estudar mais a sua Bíblia, porque ela é a inerrante palavra de Deus para todos nós que somos seres humanos. Tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, nós obtemos na palavra de Deus. Perdão, salvação, libertação, revelação, nada pode ser retirado ou acrescentado da palavra. Que venhamos ler, meditar nas Escrituras e principalmente viver seus ensinamentos, pois Jesus afirmou que aquele que ouve a sua palavra e as pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. A todos nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho, querido jovem, a você a minha saudação de paz e alegria no Senhor Jesus. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo nos abençoe e oremos.
Nosso Deus, nosso Pai Celestial, te engrandecemos, louvamos o teu nome pela tua grandeza, pela tua infinita bondade, por tua misericórdia. Continua conosco, nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, por cada classe da Escola Bíblica Dominical, por cada jovem, e assim, em nome do Senhor, te pedimos estas bênçãos e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Até uma próxima pré-aula.